A pergunta que nós temos, né, hoje. Então vamos ver qual é a pergunta. O que é a fé psíquica? O que é essa fé psíquica? Vamos ver aqui. No estudo específico, sobre fé, podemos destacar quatro tipos de fé. Quatro tipos de fé. Um tipo é a salvadora, a gente já conversou aqui. O segundo tipo são as originais, tá? Tipo original de fé. O terceiro tipo são as humanas, tipo humano de fé. E o quarto tipo são os tipos pecaminosos. A gente vai conversar no desenrolar do tempo, a gente vai conversar sobre muitas delas, tá bom? Todos esses tipos são eficazes por ser humano em três níveis. Razoavelmente no nível intelectual, mais aprofundadamente no nível mental e ainda mais aprofundado no nível espiritual, no nível da alma, tá? Intelectual, mental e na alma, né? Se a gente pudesse colocar essa classificação, essa localização da alma ou do que seja. Segundo, nesse contexto, os tipos originais de fé são as que nascem com cada pessoa, inclusive Jesus também. Esse tipo de fé psíquica nasce, não somente ela, mas todos os tipos originais nascem com as pessoas, tá bom? É natural que todos tenham. Assim, crenças são o conjunto de tipos originais de fé de fé natas no ser humano. Quando saudáveis, agradam a Deus e são fundamentais para agradar a pessoa em sua felicidade pessoal. São de duas atuações: os tipos agentes, ou seja, tipos de fé que promovem outros tipos de fé, são chamados agentes, que são provocadores, e os reagentes, que são aqueles tipos de fé que são provocados, né, por aqueles agentes, tá bom? A gente vai entendendo isso devagarinho. Por sua vez, os tipos de fé originais, agentes, possuem potencial provocador, motivador dos tipos reagentes. Esse tipo agente agem, esses tipos, né, ou esse tipo agente, eles agem como filtros aos tipos de fé humanos e pecaminosos, impedindo ou facilitando para que cheguem ao tipo reagente de fé. Esses tipos originais agentes são a fé psíquica, a fé social e a fé cultural e a fé religiosa. Essas quatro: psíquica, social, cultural e religiosa. Todo mundo nasce com esses tipos, tá? Especificamente, a fé psíquica está exemplificada no que foi dito a Jesus. Se disseres, né, que ele vai ser curado, meu servo, se disseres, cadê? Meu servo se cura. Se tu disseres, Senhor, meu servo vai se curar. Esta fé, basicamente, é o que se aprende desde criança na família. Ela se inicia diretamente desde a fecundação uterina e indiretamente na herança familiar que se recebe na concepção, lembrando que as células têm memória, tá? As células têm memória. Esta fé continua seu desenvolvimento a partir do nascimento até 6 a 8 anos, pelas fases oral, anal e genital, né? Conforme a psicanálise
entende. A fé psíquica funciona em relação à mente das pessoas, mais aprofunda que no nível intelectual, quer dizer, é mais aprofundado do que no nível intelectual. Jesus, criança, usou e foi um homem saudável. Em relação aos temperamentos, essa fé é mais fácil desenvolver-se e atuar nos sanguíneos e coléricos. Basicamente, funciona com o cérebro confiando nas informações dos 5 sentidos, no que pensa, que sente pela visão, tato, audição, paladar e olfato. Confia no que afirma a si mesmo como uma verdade, como também confia no que as pessoas confiáveis dizem como verdade. Olha, se você comer manga com leite, isso vai lhe fazer mal. Essa fé é uma fé psíquica. Você acredita e ela funciona. Tá bom? Você vai passar mal, mesmo que não tenha nada a ver leite com manga. Tá bom? Esse tipo de fé psíquica é influenciável a tudo que seja ou pareça ser edificante. Pode ser influenciado por tipos humanos e pecaminosos de fé. Tem facilidade maior de confiar em coisas negativas ditas pelos pais. Você é burro. Ou pelas pessoas, não, você é burro demais. Fé psíquica e termina acreditando nisso. Negativas ditas pelos pais, colegas, com frequência gerando traumas e bullying. No seu desenvolvimento, esse tipo de fé abre caminho para outros tipos originais de fé, como a social, a cultural e a religiosa. Tudo começa com a psíquica e essas outras se desenvolvem com o tempo. Assim, gente saudável vive por ela e não por circunstâncias, tá? Gente saudável vive pelo que acredita e não pelo que está vendo. Aqui está dizendo, olha, isso aí é perigoso. Não, mas eu já sei, eu creio que não é. Aí termina fazendo, não é? Segue o que crê e não o que está escutando. Aqui diz assim, pelo otimismo que o Espírito, por esta fé, produz no salvo. Pronto, então também o Espírito pode ajudar, né, em situações positivas, claro, né, nessa fé psíquica que as pessoas têm. 7. Para esse tipo de fé, tudo que registra como verdade torna-se uma crença. E a maioria delas são falsas. Sobre si, sobre as pessoas e as coisas. É por isto que conseguem limitar, paralisar, impedir e adoecer pessoas. É esse tipo de fé que promove comportamentos ditos endemoniados, quando em conjunto com a fé religiosa ou a cultural. Tá bom? Então, esse tipo de fé termina desenvolvendo práticas que alguém chama de demônio e a pessoa termina acreditando que tem a ver com demônio. 8. Esse tipo de fé, a psíquica, por ser fruto do primeiro aprendizado na formação individual, determina como os demais tipos de fé se formarão em relação à sexualidade, à religiosidade, temperamento e quanto à herança familiar pela genética a médio e longo prazos. E pelo psíquico também. A fé psíquica determina formações psíquicas essenciais à vida da pessoa, como as estruturas de neurose, que deforma pouco este tipo de fé, ou a psicose, que deforma muitíssimo, ou a de perversão, que deforma muito. Este tipo de fé determina também a formação da consciência, pré-consciência e inconsciência, como também o id, o ego e o superego. Assim, é esse tipo de fé que determina também como uma pessoa
deve ser tratada pela psicanálise, ou pela psiquiatria, ou PNL, ou outra abordagem qualquer. É esse tipo de fé que determina o sistema representacional da pessoa, ou visual, ou auditivo, ou sinestésico, ou tátil, ou olfativo, ou gustativo, tá? Esse tipo de fé influencia muito isso. Esse tipo de fé, o psíquico, é exercido na vida existencial do ímpio, do religioso e do salvo com fé salvadora. Para ser saudável, sendo salvo, há o discernimento para aprender o positivo e favorável na infância, no nível mental, para toda a vida. Sendo não salvo, fica saudável quem se submete a técnicas de psicanálise ou outra abordagem para a superação de traumas de infância e outros. Assim, aconselha-se a viver o que aprendeu em família de maneira bem crítica, né? Não aceitar de qualquer forma, mas criticar. Mas o aprendizado familiar é muito importante, evitando misticismos e medos irracionais e anticristos. 10. Com isso tudo, concluímos que a fé psíquica é um tipo original agente, ou seja, que provoca e influencia outros tipos de fé. Ela é formada de crenças que acumulamos na infância e que tende a determinar toda a existência de uma pessoa. Exige-se um senso crítico para estas crenças, sabendo que a maioria são falsas, a maioria dessas crenças. Saibamos que essa fé é influenciável e podemos desenvolver crenças positivas, otimistas, coerentes com o mundo e o futuro que pretendemos para a nossa vida e nossas relações com tudo e com todos, inclusive com o próprio Deus. Tá bom? Então essas são algumas das considerações para esse tipo de fé, né? É uma crença, é uma confiança, algo que a gente desenvolve, né? Logo quando nasce, a gente passa a desenvolver e ela vai marcar muito da vida da gente. Tá bom? Muito bem.